programa de hoje, eu vou entrevistar Ailton Medeiros, que é doutor em oftalmologia pela UFG. E também possui uma clínica aqui, que é o doutor João Eugênio, uma clínica que há muitos anos está especializada nessa área da oftalmologia. Doutor Ailton, como vai? Tudo bem? Tudo bom, prazer estar aqui contigo. Meu amigo, estudamos juntos, né? Fizemos segundo grau juntos. Estamos fazendo agora 25 anos a nossa turma, né? Tudo bem. Então, fala para nós, onde surgiu o seu interesse pela essa oftalmologia? Olha, interesse talvez venha de família, né? A minha família tem uma tradição de muitos anos, é a terceira geração de oftalmologistas, e isso é uma coisa que fascina. E quando você começa a ver a capacidade que o ser humano pode ter de devolver a visão a uma pessoa que já perdeu, isso é fascinante. Isso não tem realmente nada no mundo paga aquela sensação de você entrar uma pessoa cega e de repente você devolver a luz a essa pessoa. Bom, e cega mesmo, né? Porque hoje tem uma cirurgia, acho que no interior de São Paulo, não é? Que é feita, coloca-se um chip, não é assim? Como é que funciona aquela cirurgia? Essa cirurgia do implante de chip, ela, por enquanto, ela é feita somente na Universidade de Los Angeles e ela é feita em forma de teste, uma vez que o chip não tem uma capacidade de captação visual suficiente. A visão que ele tem é aquela visão embaralhada, né? Uma visão muito mais de cores e ele não consegue obter ainda a forma dos objetos, né? Mas já é o início. Já é o início da tecnologia. Há pouco tempo nós já temos essa possibilidade, né? Mas há alguns anos nós teremos essa possibilidade. Você se formou pela UNB em Medicina e depois foi para a UFG? Como é que foi? Não, eu me formei em Medicina pela UNB e depois eu passei 3 anos na Espanha fazendo oftalmologia em si. Depois um ano na França também fazendo pós-doutorado, pós-graduação melhor, em oftalmologia. E aí eu entrei, agora recentemente, num doutorado na UFG, né, onde eu obtive o título. Goiânia é sempre uma referência, né, nessa área de saúde, de um modo geral. Goiânia é sempre uma referência. Eles estão realmente, a capacidade deles em desenvolver novas tecnologias, em desenvolver novas, digamos assim, maneiras de lidar com a população brasileira, eles são um desafio, né? Realmente eles estão à frente do nosso tempo. Muito bem, você está desenvolvendo um trabalho, inclusive, com foco nessa área de educação e conscientização dos malefícios do fumo, na questão da visão. Como é que ocorre essa correlação entre fumo, tabaco e visão? Olha, o fumo ele é um fator, ele é um potente antioxidante. Ou melhor dizendo, é um potente oxidante, ele produz uma oxidação a nível das células do organismo como um todo, especificamente no olho, das células capazes de transformar a luz em um tipo de estímulo visual, um estímulo elétrico que o cérebro consegue interpretar. Então essas células, chamadas células do epitélio pigmentado retiniano, são as células que dão suporte às células que fazem isso, elas são diretamente afetadas pelo fumo. Na maneira em que o fumo ele diminui a concentração de alguns nutrientes dentro dessas células e faz com que então você tenha uma produção excessiva, né, digamos assim, de lixo celular. Esse lixo celular, o organismo não consegue absorver e vai se acumulando. Aquele lixo vai se acumulando em volta das células. Chega um momento onde o lixo ele começa a impedir digamos assim, as trocas metabólicas, ou seja, as trocas, diminuir a quantidade de oxigênio que entra dentro da célula e a quantidade de gás carbônico que sai. Ele consegue diminuir a quantidade de alimento que entra na célula e, portanto, você começa a se acumular mais produtos fora da célula. É nesse momento, então, que começam as complicações da chamada degeneração macular relacionada à idade. O termo é utilizado, esse termo relacionado à idade, porque antigamente se acreditava que isso era uma degeneração macular, inclusive era um termo arcaico, senil, que era somente na pessoa idosa. E hoje nós temos observado que pessoas muito novas, às vezes com 30 e poucos anos, desenvolvem essas doenças. Porque começaram a fumar muito cedo, então, né? Na adolescência. O fumo ele é um fator forte, ele é um forte fator, digamos assim, determinante, mas ele não é o único, né? Talvez o fator mais importante seja a hereditariedade. Então a genética... A genética é importante. Ou seja, meu pai usou óculos, meu avô também... Não tem relação com óculos. O óculos sim, também. Ok, não, problema de visão, digamos assim. Especificamente dessa doença, degeneração macular relacionada à idade. Né? Alguns pacientes
nós temos notado que alguns pacientes têm 3 gerações já de pessoas, 3 indivíduos desenvolveram essa doença. Característica. E é uma doença que realmente leva à perda da habilidade de leitura. Não leva à cegueira, não leva o paciente ou a pessoa, o indivíduo a ficar, digamos assim, incapaz. Mas ele perde a habilidade de leitura, de dirigir, né? Ele olha para as pessoas e vê uma mancha na direção direta do olhar. Ele fica com a visão periférica preservada. Hilton, no próximo bloco nós vamos conversar sobre dicas importantes de como manter uma saúde, né, da visão para toda a vida, né? Okay. Vamos ao nosso intervalo e voltamos daqui a pouco com Emprego e Educação. Estamos de volta com Emprego e Educação. Hoje eu entrevisto o Dr. Hilton Medeiros, que é especialista na área de oftalmologia e está conversando com nós sobre saúde na visão. Hilton, o que nós podemos fazer para manter uma boa visão durante um bom período da nossa vida? Olha, Gil, hoje em dia o que nós preconizamos, já no início, na fase inicial, ou seja, em torno dos 20 e poucos anos, aqueles indivíduos que têm histórico familiar de perda de visão, é iniciar um suplemento vitamínico específico para o olho, né, que são suplementos que se encontram disponível à base de luteína e zeaxantina. A luteína e zeaxantina são 2 pigmentos derivados de plantas que estão presentes na natureza na maioria das frutas amarelas e folhas verdes pesadas. Os peixes são muito conhecidos, aqueles peixes amarelos, a camuflagem dele é usada pela luteína, né? Então eles são fontes ricas também dessas substâncias, e elas têm a capacidade de, digamos assim, se degenerarem. Essas moléculas, elas se degeneram, evitando a degeneração do pigmento específico do olho. Com isso, você tem uma proteção, digamos assim, é como se a célula não se estragasse, né? Porque essa molécula se sacrifica pela molécula natural que nós temos dentro do olho. E isso produz realmente um efeito antioxidante muito forte. E essa vitamina é só sob prescrição médica ou é importante que tenha um acompanhamento médico? É importante que tenha um acompanhamento médico, até porque não se tem ainda comprovado, mas existe uma pequena associação entre essa vitamina, a luteína, sobretudo, e câncer de pulmão em fumantes, em mulheres fumantes. Só em mulheres. Nós não sabemos ainda... Ela combinada com o tabaco e o hormônio feminino, ela causa uma reação. O que parece uma analogia, né? Porque nós estamos falando de uma coisa antioxidante para o fumo. Em determinados indivíduos, essa molécula pode piorar ou pode aumentar a incidência de câncer de pulmão nas mulheres fumantes. É importante que haja o acompanhamento. É fundamental. E nessa questão, por exemplo, ver televisão próxima, ler com pouca luz, também são questões que incidem nessa... prejudicam a qualidade da visão? Não, na verdade não prejudicam. O que fazem, você ler com pouca luz, na verdade determina um cansaço muito grande da musculatura. Então você tende a ler muito menos, tende a perder a concentração, você tende a se acostumar com a leitura de pior qualidade. Então a concentração sua cai, a sua capacidade de compreensão do texto também cai, diminui. É mais nesse sentido, não é que ocorra algum dano físico às estruturas oculares, não. E essas lentes de contato de cores, que muito na moda, as pessoas gostam de ter, isso daí com a utilização contínua pode trazer um problema para a visão também? Gil, podem. Essas lentes de contato, a única recomendação que se faz é que elas sejam bem adaptadas por um profissional competente, né? Nós sabemos que existem vários colegas, vários indivíduos em Brasília, inclusive, que já sofreram transplante de córnea por adaptação indevida de lentes de contato, sobretudo essas adaptações colocadas em óticas. Uhum. E essa questão, por exemplo, de óculos, ou seja, óculos para ver de perto, para ver de longe, isso também não causa uma adaptação ou uma perda de visão? Ou seja, a pessoa, não sei, por exemplo, você tem um óculos que lê de perto, outro vê de longe, né? A utilização precoce de óculos também não pode levar a uma degeneração da visão? Não é bem assim. Na verdade, dentro do nosso organismo, nós temos, é como se tivéssemos um relógio biológico. Ao chegar próximo aos 40 anos, ocorre uma perda progressiva da capacidade de acomodação, acomodação é aquele fator que quando você olha para longe, você tem um foco. Ao olhar para perto, instantaneamente o seu olho corrige aquele foco e traz a imagem nítida para perto. Esse fenômeno chama-se de acomodação. E essa acomodação ela começa a se perder aos 40 anos, né?
E ela é progressiva de tal forma que até os 46, 48 anos, todo mundo praticamente já perdeu a capacidade de acomodação. E é aí que entra o óculos para perto. E cabe cirurgia nesses casos? Existe até um tratamento cirúrgico hoje, existem algumas técnicas cirúrgicas. A primeira delas tentada foi a cirurgia com laser, que se mostrou realmente um fracasso. Houve uma complicação muito grande em termos de qualidade de visão para os pacientes. A segunda técnica utilizada foram alguns implantes que se colocavam no olho e que chegaram a produzir, inclusive, necrose do globo ocular. Então, era uma técnica, e todas elas, diga-se de passagem, aprovadas pelo FDA americano. Surgiu então, uma ideia de se fazer uma cirurgia com um laser térmico, na verdade, uma termoterapia, uma termoplastia da córnea, onde o paciente melhora a capacidade de visão de longe e de perto em apenas um olho. Mas isso é uma cirurgia que tem um efeito muito curto, semelhante ao efeito Botox. Então, 6 meses, 1 ano, o paciente começa a perder essa capacidade. E aí tem que vai ficar fazendo cirurgia do olho todo ano. Hoje, o que nós temos é aquele paciente que necessita uma cirurgia de catarata, ele tem a capacidade, a possibilidade de usar uma lente intraocular que sim, essa efetivamente corrige para o resto da vida a visão tanto de longe quanto de perto. O paciente é capaz de deixar o uso de óculos. Hilton, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa e com certeza teremos um espaço aberto numa outra oportunidade para esclarecer mais assuntos, mais itens em relação à visão. Muito obrigado. Muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado.